Colocarem para a gente aqui essa publicação que o Irian está fazendo referência aí, para você que está nos acompanhando, para entender melhor o que está acontecendo, né? A gente tem até matéria lá no nosso site, é que Trump ele exige, então, que o Irã ele reabra o Estreito de Hormuz até terça-feira, e ele faz de fato, né, o Irian, ele sobe o tom em relação a isso, né, a essa fala, né? Porque não é a primeira vez que ele fala sobre o Estreito de Hormuz, a abertura dele, né? Ontem ele deu um prazo ali de 48 horas, onde ele falou que se tornaria um inferno. E nesse domingo, em uma nova publicação, ele falou o seguinte: abram o maldito estreito, seus bastardos loucos, ou vocês vão viver no inferno. Foi a publicação feita por Donald Trump mais cedo na sua rede social. Ele que vem aí fazendo diversas ameaças, e como o Irian deixou claro aí pra gente, né, isso de fato acaba demonstrando, né, Irian, uma certa como a gente pode dizer, um desespero por parte de Donald Trump em relação ao Estreito de Hormuz, porque ele não afeta somente o Irã, Israel ou os Estados Unidos, mas a gente vê reflexo disso também aqui no nosso país, né, Irian? Afeta o mundo inteiro, inclusive já começa a chegar na América Latina, né, com países como o Brasil discutindo medidas para tentar que haja um aumento muito grande do efeito do diesel, do óleo diesel. O próprio combustível para aviação no mundo inteiro ele subiu, mais que dobrou de preço, então a gente já observa na Europa algumas companhias aéreas reduzindo o número de voos semanais. Então o efeito dominó ele já começou a atingir o mundo inteiro. E o Donald Trump, eu acho muito importante a gente frisar isso, Marília, isso que eu estava falando um pouco mais cedo, que as opções para ele realmente elas são todas ruins. Quando a gente olha para a possibilidade dele colocar em prática aquilo que ele ameaçou fazer, que é tocar o terror, atacar a infraestrutura energética iraniana, infraestrutura civil, o Irã ele vai responder, por mais que ele tenha tido a sua capacidade militar degradada ao longo das últimas 5 semanas, ele já deixou claro que ele tem a capacidade de responder mesmo que seja com drones atingindo infraestruturas de petróleo, de gás nesses países do Golfo. Então, se os Estados Unidos colocarem em prática, o Irã vai fazer isso. Outra coisa também, o Donald Trump ele já mostrou em outros momentos, pode ser que não seja o caso agora, mas ele já demonstrou que muitas vezes ele faz ameaças e não cumpre. Por exemplo, agora ele deu esse prazo que acaba no dia 6 ou 7 de abril agora, mas lembrando que isso tudo começou há 10 dias atrás, quando ele deu um prazo inicial de 48 horas, depois mais 5 dias, se eu não me engano, e aí depois aumentou para mais 10 dias, ou seja, é um prazo que vai sempre aumentando. E quando ele prorroga isso, né, quando ele adia a execução dessas ameaças, ele vai mostrando realmente para o regime iraniano que a palavra dele, ela basicamente é uma maneira de tentar pressionar para uma negociação, para uma rendição, e que não necessariamente aquilo que ele está ameaçando fazer vai ser cumprido. Né, porque a gente tem que estar sempre atento, principalmente às redes sociais de Donald Trump, porque a cada minuto ele fala uma coisa e depois meio que volta atrás, ou então corrige, ou até mesmo não cumpre esses prazos. Ele deu uma entrevista, inclusive, nesse domingo, e falando o seguinte, que em tomar o petróleo do Irã, se o país não aceitar o acordo de paz. Sem apresentar provas, o presidente Donald Trump disse que o possível acordo entre os Estados Unidos e o Irã pode ser firmado nesta segunda-feira. Urian, o que a gente pode esperar disso aqui? De fato, dá para confiar que pode existir esse acordo entre os Estados Unidos e o Irã e a gente tem uma perspectiva mais plausível de que, de fato, esse conflito possa ser encerrado e o Estreito de Hormuz venha a ser reaberto e o conflito finalmente acabe? Marília, por que o Irã, nesse momento agora, ele vai abrir o Estreito de Hormuz? Até uma das coisas que o Donald Trump falou foi o seguinte: o Estreito de Hormuz, ele falou inclusive naquele pronunciamento que ele fez ao vivo essa semana para emissoras norte-americanas, e que inclusive a gente participou aqui no Metrópolis comentando, né? Mas o Irã, ele está exportando o próprio petróleo, diferentemente do que o Trump disse.
o petróleo iraniano, ele está passando pelo estreito, está chegando até a China. Inclusive, as estimativas é que o Irã ele esteja hoje exportando o dobro de petróleo que ele exportava antes do conflito começar há 5 semanas. Então, de fato, não existe incentivo para o regime, de fato, abrir e deixar o Donald Trump cantar a vitória. Então, assim, dificilmente eu acho que vai haver no curto prazo algum tipo de negociação. E outra, olha a maneira como o Trump ele manda mensagens cruzadas. Ao mesmo tempo, ele fala que vai tocar o terror, que vai atacar a infraestrutura energética, infraestrutura civil, pontes no Irã. Ele diz que está havendo negociação, mas ao mesmo tempo ele sobe o tom também e ameaça. Então, são muitas coisas diferentes sendo ditas, o que acaba dando uma impressão de muito improviso, de falta de coordenação, de muitas declarações que acabam sendo feitas constantemente por conta do impulso e não que elas tenham sido estrategicamente pensadas, né? Um posicionamento resultado de uma decisão de política pública, de uma política de guerra norte-americana. Então, eu acho que é uma situação realmente em que ele está ali piorando a própria situação diante dos inimigos dos Estados Unidos, diante do Irã, diante da Rússia, diante da China, que olham para isso e, de certa maneira, aplaudem o fato dos Estados Unidos estarem se queimando internacionalmente dessa maneira, diante de aliados dos Estados Unidos também, com o próprio Trump agora falando também tirar os Estados Unidos da OTAN. Então, assim, muitas decisões erradas, muitos posicionamentos errados que em determinado momento vão ter um custo político para ele e pode até ser que isso aconteça em novembro nas eleições. Oriana, eu queria só fazer mais uma pergunta para você, porque assim, a gente viu uma certa vitória, né, por parte ali de Donald Trump no que aconteceu na Venezuela, né, toda aquela operação que envolveu ali a captura de Nicolás Maduro e da sua esposa, e a gente ainda vê ele ainda com resquícios de vitória em relação à Venezuela por conta do apoio que ele recebe ainda do país. Você acredita que com a Venezuela ali, com a situação na Venezuela, ele pode ter tido assim, um pouco mais de ousadia em relação ao Irã e pensou que poderia acontecer a mesma coisa, que eles pudessem baixar a cabeça e seguir ali o que estava acontecendo com os Estados Unidos dando o comando, assim como foi feito também na época das tarifas, né? Que a gente viu ele dando tarifas para vários países. O Brasil foi um dos países que acabou ali relutando, não baixou a cabeça e aí o governo brasileiro conseguiu reverter a situação. A gente vê o Donald Trump ele mais ousado por conta dessas outras operações que aconteceram e que, de certa forma, deu êxito a ele? Eu acho que tem alguns pontos diferentes aí. Primeiro, em relação à Venezuela, sim, ele foi encorajado por conta de uma experiência que ele considera positiva na Venezuela, e vale a gente lembrar, lá não houve mudança de regime, houve uma continuidade do regime, uma submissão do regime que existia aos Estados Unidos, mas o regime ele continua lá. Tanto é que quem é presidente hoje era vice do Maduro. Mas, de fato, ele foi encorajado porque lá ele entendeu que em uma operação de poucas horas ele conseguiu pegar a cabeça do ditador, levar para os Estados Unidos junto com a esposa dele. Enfim, hoje agora está rolando um processo em Nova York e esse processo está sendo usado como vitrine política pelo Donald Trump. Acontece que ele teve um excesso de confiança. Não deveria ter tido toda essa confiança, porque em relação ao Irã é um outro contexto, é um outro país com outro poder militar, muito mais longe, com o qual os Estados Unidos não têm uma relação oficial desde 1979, diferentemente da Venezuela, que está aqui muito mais próximo, até mesmo a questão de obtenção de inteligência para esse tipo de operação é mais fácil na Venezuela do que no Irã. O regime ele é muito mais resistente no Irã e o Donald Trump ele aproveitou de uma vulnerabilidade que existia. Ele tenta retratar o regime iraniano e essas operações, essa guerra que ele está fazendo lá agora,
como se fosse pelo fato do regime representar uma ameaça iminente aos Estados Unidos. Então, quase como se o regime tivesse em ascensão, portanto, o momento de acabar com ele seria agora. Mas é o contrário, o regime estava mais vulnerável do que nunca, tanto nas questões nucleares, quanto na questão dos proxies, né, daqueles grupos terroristas que o Irã ele ajudava a financiar historicamente. Então, ele, movido por o que ele enxergou como uma janela de oportunidade, e aí incentivado por Israel também, ele resolveu agir, só que agora dá para dizer basicamente que até o momento é um tiro que saiu pela culatra, ele está numa situação realmente bastante complicada. Em relação às tarifas também, eu teria um pouquinho de cuidado na hora da gente falar sobre isso, como se fosse algum tipo de vitória estratégica para os Estados Unidos, porque não foi. Porque quando a gente volta um ano atrás, para aquele dia do Liberation Day, que o Trump ele anunciou tarifas para todos os países do mundo, inclusive para os aliados dos Estados Unidos, o que ele pensou naquele primeiro momento e até chegou a falar, olha, agora é o momento da gente criar uma vantagem para conseguir fechar bons acordos. Falavam até em 90 acordos em 90 dias. Deu que passaram os primeiros 90 dias, não conseguiu fechar quase nada. Se eu não me engano, foram 2 acordos em 90 dias e depois, ao longo de um ano, se eu não me engano, o número ele chega próximo ali de mais 15 acordos, ou seja, não conseguiu acordo com a maior parte dos países. E o que ajuda a explicar essa queda na popularidade do Donald Trump nos Estados Unidos nesse momento é, inclusive, o fato das pessoas hoje elas pagarem a conta das tarifas que não trouxeram o retorno que o Trump dizia que ia trazer. Então, decisão ruim, bad decision after bad decision. É isso, Urian Fancelli, ele que é analista de política internacional, aproveitou esse domingo de Páscoa, veio conversar com a gente um pouquinho a respeito, então, dessas últimas tomadas de decisões aí do presidente norte-americano Donald Trump. Urian, agradeço a você, um bom domingo, feliz Páscoa novamente, e a gente deve voltar a se falar ainda ao longo dessa semana, porque muita coisa deve ser esclarecida, né, ser resolvida ainda essa semana. Muito obrigada e até a próxima. Eu que agradeço. Feliz Páscoa a todos.